Boa tarde, gente. Estamos aqui de volta para a resolução dos exemplos que envolvem o cosseno, a lei dos cossenos. Nós já resolvemos no vídeo anterior a lei dos senos, os exemplos que eu coloquei no nosso material de estudo que envolve a lei dos senos. Agora nós vamos resolver os exemplos, né, que estão no nosso material também resolvido, tanto a lei dos senos como a lei dos cossenos estão todos resolvidos, porém agora nós vamos resolver em vídeo, certo? Eu gostaria que vocês, antes de ir para nossa sala do Classroom, vocês primeiro visse o material, estudasse o material, observasse o material, depois você viesse para os vídeos, assistisse os vídeos, para que vocês possam tirar o máximo de possível as suas dúvidas e que a partir daí você pudesse, consciente, sabendo que estão bem preparados para a nossa atividade, você iria lá para a atividade do Classroom, iria resolver, tá certo? Então eu peço a vocês que façam assim. Primeiro estude o material do slide, depois vocês assistam aos vídeos e depois que tenha estudado, vocês vão lá para a sala e resolve a atividade. Tá bom? Bem, nosso primeiro passo vai ser explicar o triângulo que envolve a lei dos cossenos. Nós fizemos isso mesmo quando eu fui resolver os exemplos que envolvem a lei dos senos, eu expliquei esse triângulo. Agora nós vamos explicar o segundo triângulo, que é justamente o que envolve a lei dos cossenos. Lembra das relações métricas no triângulo retângulo? Lá, uma das relações era justamente o teorema de Pitágoras. E o que dizia o teorema de Pitágoras, gente? Que a hipotenusa elevada ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, a hipotenusa é justamente o lado do triângulo que fica oposto ao maior ângulo. E este maior ângulo é justamente o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos do triângulo têm medida menor que 90 e é por este motivo que eles são chamados de catetos. O lado do triângulo que está oposto ao maior lado é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. Se a gente observar, toda vez que nós vamos trabalhar com triângulo, nós estamos sempre fazendo a relação de quem? De lado e ângulo. Não é isso? Eu, quando fui trabalhar as relações métricas, trabalhamos com o teorema de Pitágoras, a gente disse, o maior ângulo está oposto ao maior lado. O que nós vamos trabalhar aqui também tem essa relação. Lembra do seno? Eu também trabalhei o lado do triângulo e o ângulo oposto a esse lado. Relação de lado e ângulo oposto. Aqui a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou começar trabalhando com o lado do triângulo, o lado A. Então, ó, a metade dessa fórmula, ela envolve justamente a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos quem? Menos 2 vezes B vezes C. Olha, como eu peguei o A e coloquei essa medida desse lado antes do sinal de igualdade, ela não vai aparecer aqui depois do sinal de igualdade. Depois do sinal de igualdade, as medidas do lado só são as medidas que correspondem ao lado B
e ao lado C. A medida que corresponde ao lado A só aparece antes do sinal de igualdade, porque eu comecei trabalhando com A. Então, nós ficamos o quê? Com B ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, vezes agora o cosseno de alfa. Olha só, cosseno, sim, a lei é dos cossenos, por isso que nós vamos trabalhar aqui com cosseno. E alfa? Alfa é justamente a relação de lado e ângulo. Lado e ângulo. Se o lado que eu coloquei antes do sinal de igualdade foi justamente o lado A, o ângulo correspondente a esse lado A é o ângulo alfa. É por isso que aqui aparece o cosseno de alfa. Isto aqui é sempre que acontece quando eu estou trabalhando com o lado A. Eu posso fazer a mesma coisa utilizando o lado B? Sim. Se eu vou utilizar o lado B, então o lado B vai ficar antes do sinal de igualdade. Então vai ficar B elevado ao quadrado é igual a quem? A A elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado menos quem? 2 vezes A vezes C. Observe que o A é esta medida que eu coloquei depois do sinal de igualdade elevado ao quadrado. C é a outra medida do lado do triângulo, também elevado ao quadrado, mas ambos as medidas estão depois do sinal do quadrado. Aqui não aparece a medida B. Agora, vezes o cosseno de quem? De beta. Por que beta? Porque beta é justamente o ângulo que está oposto ao lado B, esse lado que eu coloquei aqui, ó, antes do sinal de igualdade. Eu posso fazer isso com C? Pode, e vai acontecer da mesma forma. Se eu quisesse trabalhar o lado C, eu colocaria C elevado ao quadrado. Então, ele não entra depois do sinal de igualdade. Então, vai ser A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de quem? O cosseno de θ, porque o θ é justamente o ângulo que está oposto ao lado C, o lado que eu coloquei antes do sinal do quadrado elevado ao... antes do sinal de igualdade elevado ao quadrado. Certo aí? Então, esta é a lei dos cossenos. Vamos para um exercício, porque aí fica bem mais fácil da gente entender essa lei. Então, ó, o primeiro exemplo que eu trabalhei no nosso material, que está todo resolvido para vocês, foi justamente esse que dizia assim: determine o valor de x no triângulo ABC. Tá vendo aqui? Esse é o nosso triângulo. O triângulo ABC. No triângulo ABC eu tenho AC com medida 10 centímetros. AB com medida 15 centímetros. E o lado BC com o valor de x. E o oposto a essa variável x, eu tenho um ângulo, ó, o ângulo alfa. Ou, no caso, o ângulo beta. Ou, no caso, o ângulo θ. Ou qualquer letra que eu queira representar aqui este ângulo. Neste caso, foi colocado 60. Este ângulo A, ele mede 60 graus. Certo aí? Então, vamos colocar a relação, né, da lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ele diz o seguinte, que A elevado ao quadrado é igual a quem? A elevado ao quadrado, que é justamente, né, o lado que está oposto ao ângulo, que é por isso que ele fica sozinho do outro lado, é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. É isso que nós temos. Agora, olhando para a figura, eu preciso identificar quem é que vai ficar no lugar do A. Se é o 15, se é o 10 ou se é o X.
eu observo que o valor x é a medida do lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 60. Então, é essa medida que fica oposto ao ângulo que fica sozinho antes do sinal de igualdade. Do outro lado, depois do sinal de igualdade, eu vou colocar o 10 elevado ao quadrado, vou colocar o 15 elevado ao quadrado, vou colocar duas vezes o valor de 10 vezes o 15, vezes o cosseno de quem? De alfa. Quem é esse meu alfa? É 60, porque é o ângulo que está oposto à variável e é justamente a medida que está aqui no lugar do A. Não é porque é variável, mas sim é porque esta é a medida que ficou antes do sinal de igualdade. Vamos ver. Substituindo os valores de cada um. O valor de A, de B, de C. Olha só, no lugar do A, eu coloquei x ao quadrado, porque x é a medida do triângulo que está oposto ao ângulo de 60 graus. É igual a 10 ao quadrado, que ficou no lugar de B, ó, B, 10 ao quadrado, mais 15 elevado ao quadrado, que está substituindo o valor de C, 15 ao quadrado, menos duas vezes. Quem foi o valor de B? 10. Então, 10. Quem foi o valor de C? 15. Então, vezes 15. Vezes o cosseno de quem? Do ângulo em questão. Observa-se o quê? Que como é a lei dos cossenos, eu só tenho um ângulo. Se eu tivesse dois ângulos, seria a lei dos senos. Quando eu olho para a figura e observo que só tem um ângulo, eu já entendo de cara que essa lei é a lei dos cossenos. É por isso que aqui tem cosseno. Certo? Agora, quem é x ao quadrado? É o valor que eu quero encontrar. Quem é 10 ao quadrado? É 100. Quem é 15 ao quadrado? 225. Quem é 2 vezes 10 vezes 15? Vai dar quanto? 2 vezes 10 dá 20 e 20 vezes 15 vai dar 300. E quem é o cosseno de 60? A gente já estudou e a gente sabe que o cosseno de 60 é quanto? 1/2. O cosseno de 60 é 1/2. Então, nós temos esta igualdade. X ao quadrado é igual a 100 mais 225 menos 300 vezes 1/2. Nós vamos somar esse 100 com esse 225. Vai dar quanto? 325. E 300 dividido por 2 dá quanto? 150. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente agora vai somar e vamos também dividir, né? Como é o caso desse aqui. Agora, nós temos essa diferença. Então, vamos subtrair. Quanto é 325 menos 150? Vai dar quanto? Vai dar 175. Eu tenho este valor. Mas eu pedi o valor de x ao quadrado? É o valor de x ao quadrado que é a medida do lado do triângulo? Não, é o valor de x. Então, eu preciso tirar esse expoente do x. Como é que eu faço isso? Eu coloco raiz dos dois lados. Eu coloco raiz em x ao quadrado e coloco raiz em 175. Só que a raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de 175 vai dar 5 raiz de 7. Esta é a nossa resposta. O valor de x é 5 raiz de 7. Você observa que no primeiro vídeo, quando eu estava resolvendo a lei dos senos, eu coloquei a alternativa A, B, C, D e E, justamente para que a gente pudesse treinar essa parte. Já agora, a gente vai trabalhar com as questões no modo subjetivo. O que é subjetivo? É você que vai encontrar a solução. Você não tem a resposta na atividade. Você não está com a resposta no exemplo, para que ela seja objetiva, a resposta no objeto. Beleza? Bem, vamos resolver agora o segundo quesito.
o segundo exemplo que eu coloquei para vocês. Ele diz assim: determine o valor de y no triângulo obtusângulo. Obtusângulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que este triângulo tem um ângulo interno com medida o quê? Maior do que 90. Então, basta ele só vai ter mesmo um. Não tem condições de um triângulo ter dois ângulos com medidas maiores do que 90, não. Só pode ter uma. As outras duas são menores do que 90, também continuam sendo. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um triângulo cuja medida de um dos ângulos internos é maior do que 90 graus, esse triângulo é obtusângulo. Certo aí? Então, ó, qual é a relação que eu vou trabalhar? Quem será o valor que vai ficar antes do sinal de igualdade? O valor y, porque o valor y é justamente a medida do triângulo que está oposta ao ângulo em questão, que no caso é 180 ou 120, certo? Então eu tenho aqui, ó. Primeiro vamos colocar, para que a gente possa ver com mais clareza, a relação. Então, quem é que vai ficar aqui no valor de A? Quem vai ficar no valor de A é Y. Quem vai ficar no valor de B? Ou 7 ou 5. Quem vai ficar no lugar de C? Bem, será 7 se B for 5. Será 5 se B for 7. Então, aqui eu coloco menos 2 vezes 5 e 7, ou 7 e 5. Cosseno de quem? O cosseno de 120. Certo aí? Cosseno de 120. Vamos colocar aqui para a gente ver direitinho o que é que nós vamos fazer. Pronto, colocado. Vamos dar uma olhadinha. Ó, no lugar de A, eu coloquei Y, porque Y é que é oposto ao ângulo de 120. B, 7, 7 ao quadrado. C, 5, 5 ao quadrado. Menos 2 vezes B, que é 7, e C, que é 5. Vezes o cosseno de quem? De 120. Aí a gente diz assim, poxa vida, o cosseno agora de 120? Sim, a gente vai trabalhar da mesma forma. O cosseno de 120, ele tem o mesmo valor numérico do cosseno de quem? De 60, igual como a gente viu no seno. Só que no seno, ele possui o mesmo sinal, né? É o mesmo valor. Já no cosseno, ele tem o valor oposto. Quer dizer, eles são simétricos, né? Os valores, o cosseno de 120, ele tem um valor simétrico ao cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1/2. Então, o cosseno de 120 é quanto? Menos 1/2. Então, vamos ver o seguinte. O cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Vamos substituir somente o cosseno, para que a gente possa entender melhor. Veja só. No lugar de y, eu coloquei, continuei com y ao quadrado. Y ao quadrado, y ao quadrado. No lugar de 7 ao quadrado é 49. No lugar de 5 ao quadrado é 25. No lugar de 2 vezes 7 vezes 5, eu multipliquei e encontrei 2 vezes 7, 14, e 14 vezes 5, 70. Menos 70. No lugar do cosseno de 120, eu coloco menos cosseno de 60, porque esses dois cossenos, ele tem um valor numérico o mesmo, porém eles são simétricos. Ele tem o mesmo valor numérico, porém com sinais opostos. Certo aí? Então, como o ângulo daqui é 120, a gente vai colocar cosseno de menos 60. Certo aí? E o que a gente observa? Esse é menos e esse é menos. Então, menos com menos vai dar mais. E quem é o cosseno de 60? 1/2. Então, vou ficar com quem? Eu vou ficar com esta igualdade. Y ao quadrado é igual a 49 mais
25 menos com menos dá mais 70, cosseno de 60 1 meio. Esse 1 meio ele não é positivo, o caso do cosseno não, ele tá positivo porque aqui é menos com menos dá mais, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar o 49 com 25 e vamos dividir o 70 por 2. Né? Porque 70 vezes 1, 70. 70, toda fração é uma divisão. 70 dividido por 2 dá quanto? 35. Então, ó, nós temos aqui quem? A soma de 49 com 25 dá 74. E 70 dividido por 2, 35. Quem é essa adição? Essa adição vai ser quem? 109. Então, quando eu somo 74 com 35, eu tenho como resultado 109. Mas acontece que o lado do triângulo não pode estar elevado ao quadrado. Não é isso? Eu não posso, não é y ao quadrado que é o lado do triângulo. O lado do triângulo é y. Então, para eu fazer isso, eu preciso colocar os dois dentro do radical. E o y ao quadrado dentro do radical, sai y do radical. Então, ficou y. E o 109, ele não sai do radical. Não sai. Então, ele é justamente y é igual a raiz de 109. Não sai do radical, essa é a resposta. Beleza? Preste atenção, veja o vídeo uma vez, veja 2 vezes, veja quantas vezes for necessário. Não precisa de pressa para resolver a questão. Eu quero que você entenda, por isso que eu estou fazendo isso bem detalhado. E ele já está detalhado no nosso material. Vamos resolver o terceiro exemplo, né? O terceiro exemplo. Mais uma vez, eu tenho aqui um triângulo A, B e C. O que é que eu tenho? Eu tenho a medida 3, a medida 7 e a medida X. O que é que eu observo neste triângulo? Que o lado oposto ao ângulo é 7, não é a variável. Então, ó, ele diz assim, ó, utilizando a lei dos cossenos, determine o valor de x do segmento do triângulo a seguir. Não é porque esta variável está aqui que vai ser ela que vai ficar antes do sinal de quadrado sozinha elevado ao quadrado. O que diz quem é que vai ficar do lado antes do sinal de quadrado de igualdade sozinha é o ângulo. E este ângulo aqui, ó, que é de 60, ele está oposto à medida do lado AB, que tem como medida 7 centímetros. Então, é esta medida que vai ficar sozinho ante o sinal de igualdade. Vamos colocar aqui a fórmula. Aí ela diz o seguinte, que B elevado ao quadrado, A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Então, quem é que vai ficar no lugar do A? É X? Não. Quem é que vai ficar no lugar do A? É 7. 7, porque 7 é que está oposto ao ângulo. Lembra que eu falei isso no início, que a nossa porta de entrada é justamente quem? O ângulo. É isso que eu vou olhar. Então, ó, vamos lá. Então, vai ficar 7 elevado ao quadrado, que é igual a 3 elevado ao quadrado, ou então x elevado ao quadrado, fica a seu critério. Se B for 3, C vai ser x. Se B for x, C vai ser 3 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes x vezes 3, ou 3 vezes x, vezes o cosseno de alfa. E quem é esse alfa aqui? Esse alfa é 60, é cosseno de 60. Então, vamos substituir. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica essa situação. Ó, no lugar do A, eu coloquei quem?
7 elevado ao quadrado. No lugar do B, eu coloquei x elevado ao quadrado. No lugar do C ao quadrado, eu coloquei o 3 elevado ao quadrado. Tá vendo? Então, ó, foram essas primeiras substituições. Agora ficou menos 2 vezes x. X porque é o B. E o B eu tinha substituído por x, tá vendo? Então, aqui, B ao quadrado, x ao quadrado. Então, no lugar do B, o x. E o valor correspondente a C é o 3. Vezes o cosseno de quem? De alfa. O cosseno de 60. Porque nós só temos um ângulo nesse triângulo. Então, é o cosseno de 60. Agora, quem é 7 ao quadrado? 49. Quem é x ao quadrado? É justamente esse valor que eu quero encontrar, o valor de x. Quem é 3 ao quadrado? É 9. Quem é 2 vezes x vezes 3? É 6x. Cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2. Então, vamos substituir esses valores aqui. Ó, olhando, tá vendo? No lugar de 7 ao quadrado, 49. X ao quadrado. No lugar de 3 ao quadrado, 9. No lugar de 2 vezes x vezes 3, nós temos 6x, né? Porque 2 vezes 3 é 6. 6 vezes x, 6x. E no lugar do cosseno de 60, 1/2. E o que é que nós vamos fazer aqui? Bem, aqui nós vamos simplificar. Vamos dividir esse 6 por 2. Então, vamos repetir tudo e só vamos simplificar essa situação. Então, ó, vamos colocar aqui. Vamos colocar essa situação aqui. Pronto. O que é que eu tenho? Eu tenho 49 é igual a x ao quadrado mais 9 menos 3x, porque eu peguei 6x e dividi por 2. O que é que eu observo? Eu estou vendo que isso aqui vai, se eu arrumar, eu vou ficar com a equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau que a gente vai resolver. Exatamente. Então, eu vou passar esse 49 para cá, para depois do sinal de igualdade. Por quê? Porque aqui só tem um termo. E vou arrumar esta aqui como fosse uma equação do segundo grau. Primeiro colocar x elevado ao quadrado, depois eu coloco menos 3x e faço essa diferença. Quando eu subtraio 9 de 49, eu fico com 40. Como 49 aqui ele é positivo e ele vem para cá, ele vai ficar negativo, certo? E 49 é maior do que 9, então vai ficar com o sinal negativo. Então, ó, nós temos justamente essa situação aqui, ó. Nós temos essa situação. Nós temos x ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Resolvendo esta equação do segundo grau, eu tenho dois valores. Quais são esses dois valores? Esses dois valores são x igual a 8 e x em duas linhas igual a menos 5, certo? Como este valor de x é medida de um triângulo, é a medida de um lado de um triângulo, não existe medida negativa. Não existe. Eu tenho 35 centímetros, eu tenho menos 35 centímetros. Não existe medida negativa. Eu não tenho menos 30 metros de altura. Não existe isso. Existe temperatura negativa, né? Temperatura positiva, mas comprimento ele é sempre positivo. Então, nessa situação, a gente descarta o valor negativo e a resposta é apenas o valor 8. 8 é a solução da nossa questão, do nosso terceiro exemplo, certo? Agora, vamos resolver o quarto quesito. O quarto quesito, né, é justamente o seguinte. Calcule o cosseno do ângulo X.
representado no triângulo abaixo. Ora, eu quero o cosseno do ângulo X. Eita, olha só, neste triângulo eu tenho a medida dos 3 lados. Eu só não tenho a medida de quem? De X. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos pegar aqui a nossa relação de base, né? Quem é que vai ficar no lugar de A? É o X? Não, não é o X, porque a gente sabe que as medidas A, B e C, eles são medida dos lados e não do ângulo. Então, a variável pode aparecer em qualquer lugar. Eu tenho que ter atenção que o lado que vai ficar antes do sinal de igualdade do triângulo é aquele lado que está oposto ao ângulo. Então, ó, o ângulo aqui é X. O lado que está oposto a esse ângulo é o lado de medida 7. Então, é este lado que vai ficar antes do sinal de igualdade. E os outros 2 lados eu vou colocar 5 ou 6. Se B for 5, C é 6, né? Elevado ao quadrado. Se B for 6, C é 5 elevado ao quadrado, certo? Então, ó, no lugar aqui do B e do C, a gente vai também mudar. E o cosseno de quem? O cosseno de alfa, que vai ser o cosseno de quem? De X, certo aí? Então, vamos substituir esses valores. Nós temos isto aqui, substituindo esses valores, certo? Então, ó, oposto a esse ângulo X, eu tenho esse lado 7. Então, é 7 elevado ao quadrado, que é igual a C elevado a 5 elevado ao quadrado. Tá vendo aqui? 5 elevado ao quadrado, mais 6 elevado ao quadrado, que está na posição do C. Menos 2 vezes B foi 5 e o C foi 6. Então, ó, 2 vezes 5 vezes 6 vezes o cosseno de alfa. Alfa aqui está representando a letra X, certo? Então, vamos resolver agora essa questão. Quem é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 49. Quem é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Quem é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 36. E quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 6, 60. 60 cosseno de x. Então, vamos ver como é que nós vamos ficar com essa situação. Olha só, a igualdade é justamente essa. 49, 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, e este produto 2 vezes 5 vezes 6, 60, cosseno de x. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar 25 a 36. Somando 25 a 36, nós temos que valor? Nós temos 61, certo? Nós temos 61. E agora, o que é que nós vamos fazer? Tá vendo essa medida aqui? 60 vezes cosseno de x? Ele está negativo. Eu vou passar esse para antes do sinal de igualdade. E vou passar 49, que está antes do sinal de igualdade, para depois do sinal de igualdade. O que é que vai acontecer? Esse cosseno, esse 60 vezes cosseno de x, que está negativo, fica positivo. E o 49, que está positivo, vem para cá negativo. Nós vamos ficar, ó, com esta nova igualdade. E agora a gente pode subtrair, porque eu só posso subtrair número com número. Eu não poderia subtrair 61 menos 60, porque o 60 está sendo multiplicado por cosseno de x, certo? Então, 61 menos 49 vai dar quanto? Vai dar como medida 12. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. 60 vezes cosseno de x igual a 12. Agora, esse 60, ele está multiplicando o cosseno. Eu não posso ficar com ele nessa posição. Eu tenho que passar ele para depois do sinal de igualdade. Então, se ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo.
Então, essa é a nossa próxima igualdade. Cosseno de x é igual a 12 dividido por 60. Essa é a resposta? Sim, poderia ser, mas eu posso simplificar esta fração. E simplificando esta fração, eu tenho como resultado justamente quem? 1/5. Eu queria o valor de x? Não. Eu não queria o valor de x. Ele disse assim, ó, calcule o cosseno do ângulo x. O cosseno do ângulo x é 1/5. Essa é a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses exemplos que a gente resolveu. Estude, veja novamente quantas vezes for necessária. Vá lá para o material, dê uma olhada de novo no que está sendo abordado. E depois que você tiver certeza de que dominou o conteúdo, vá lá para a sala e resolva a nossa atividade, certo? Eu espero encontrar vocês agora no próximo vídeo, certo? Então, até o próximo, gente, e boa tarde.